E aí, galerinha, como estão vocês? Sigo aqui sempre esperando que vocês estejam bem, tá certo? Nessa aula de hoje nós vamos entender a segunda fase da Revolução Russa, né? Visto que numa aula anterior, e eu já vou deixar o card aqui para vocês reassistirem aquela aula, que é muito importante para vocês compreenderem essa, nós entendemos a conjuntura da Rússia pré-revolucionária, como era a situação econômica da Rússia e a situação política que favoreceram para que a Rússia fosse tomada por uma revolução. Tá? Nós já vimos isso. E na aula passada nós vimos até a queda de Nicolau II, que era o grande czar da Rússia. Nessa aula de hoje nós vamos entender o que ocorreu com a Rússia após a queda do czar Nicolau II. Tá? É muito importante que vocês compreendam que após a queda do czar, a Duma, que era o parlamento russo, vai colocar no poder não os bolcheviques, mas sim os mencheviques. Lembrem-se que os mencheviques eram o grupo mais moderado. É o grupo que estava propondo também algumas transformações na Rússia, mas ele era um grupo moderado, diferente dos bolcheviques, que propunham uma revolução rápida, armada, tá certo? Então os bolcheviques eles eram mais temidos pela classe burguesa, os industriais e mesmo os políticos. Tá? Então, nesse primeiro momento, nós vamos compreender primeiro as características do governo menchevique, um governo que tinha como primeiro-ministro Alexander Kerensky. Nesse primeiro momento, galera, do governo menchevique, vai ser caracterizado por uma maior abertura política, né? Como, por exemplo, o fim da censura à imprensa, tá? A legalização dos partidos políticos, algo que até então não era permitido durante o governo de Nicolau II, tá? E a libertação de presos políticos, aqueles opositores que Nicolau II, através de perseguições, havia prendido. Esses presos vão ser libertos agora durante o governo dos mencheviques. Mas uma coisa muito importante que vocês entendam também, os trabalhadores russos, principalmente os operários, os camponeses também, eles tinham uma vontade, uma sede muito grande por mudança, por transformação e por uma melhoria da sua qualidade de vida. Algo que eles não sentiram durante o governo menchevique. Tá? Dos grandes fatores causadores de problema durante esse período também, durante o governo menchevique, foi a continuidade da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, a Rússia, galera, que era um país ali que estava em crise, numa crise tremenda, numa crise econômica, numa crise política, e os mencheviques insistiam em manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial, um conflito armado com várias potências mundiais. Preste atenção que o governo menchevique também vai gerar uma onda de insatisfação entre os trabalhadores, tá? Primeiro que esses trabalhadores também não viram suas grandes aspirações acontecerem, como, por exemplo, a distribuição de terras, tá? O controle do preço dos alimentos, que a inflação era altíssima, tá? E é diante disso que o Lenin, um grande líder bolchevique, muito carismático, ele começa a ganhar as ruas, né, a partir de determinadas reivindicações. Que reivindicações eram essas, professor? Nós vamos chamar de as teses de Abril. Pão, paz e terra. Pão, que era a proposta do governo controlar o preço dos alimentos, controlar ali a inflação dos alimentos, já que estava muito caro se alimentar nesse momento. Paz, que era a proposta de retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, e terra, de fazer a reforma agrária, algo que era tão esperado pelos camponeses, tá certo? Essas são as propostas de Lenin. E um outro grande lema, nesse momento, do Lenin e dos bolcheviques, era todo o poder aos sovietes. Ou seja, a ideia não era outra, era colocar os líderes trabalhistas, operários, camponeses à frente. Né? E com esse lema ele vai ali conquistar a totalidade dos sovietes que haviam na Rússia, tá certo? E em 1917 vai ocorrer algo que era esperado para o governo menchevique. A falta de apoio desse governo vai fazer com que ele renuncie, ele seja derrubado, e aí é então que a gente começa a ver uma nova fase da Revolução Russa,
que é a fase do governo bolchevique, sob liderança de Lenin, tá certo, galera? E aí agora nós passamos a entender, a buscar compreender quais foram as primeiras ações de Lenin à frente da Rússia, tá? Então vamos lá, algumas dessas ações do governo bolchevique. A estatização de fábricas e estradas de ferro. Ou seja, fábricas e muitas outras propriedades, elas foram tomadas da burguesia industrial. O Estado foi lá e tomou para si. Aquilo que era privado tornou-se algo público, tá certo? Uma outra prática do governo bolchevique foi o confisco dos bens da igreja, tá certo? E a distribuição de propriedades aos camponeses. Isso ocorreu. Além de que nós não podemos esquecer do Tratado de Brest-Litovsk. Galera, esse tratado é simplesmente o tratado que a Rússia assinou com a Alemanha, onde a Rússia se comprometeu a sair da guerra. Então, o Tratado de Brest-Litovsk é simplesmente o tratado de paz que a Rússia vai assinar, e a Rússia agora, de fato, se retira da Primeira Guerra Mundial. Algo que era tão esperado para os trabalhadores russos, para os soviéticos também. Tá? E aí, galera, reparem bem que nós temos agora, de fato, um grupo bastante, digamos, mais radical, mais veemente, ali em seus propósitos de transformar a Rússia em um país comunista, não é? E é claro que isso vai gerar um temor muito grande, um temor na Europa, inclusive na América, dos Estados Unidos. E é então que, quando isso ocorre, tanto a França, a Inglaterra, o Japão, os Estados Unidos, esses países começam a querer intervir na Rússia. Para quê? Para derrubar o governo bolchevique. O grande temor desses países, galera, era que essa revolução comunista ela se espalhasse pelo mundo e essas ideias, os ideais socialistas, que são, é bom que a gente vai ver isso ainda no nosso canal, quais são as características das ideias socialistas e comunistas, enfim, eles tinham um temor muito grande que essas ideias se espalhassem, né, e atingissem, chegassem aos seus países também. Então esses países, eles vão contribuir com tropas e vão formar um exército. Esse exército, apoiado principalmente pelos proprietários que haviam perdido suas propriedades russas, vai se chamar Exército Branco. E eles vão atuar na Rússia para derrubar o governo bolchevique. Mas o governo bolchevique ele vai se defender e vai formar um exército também, chamado Exército Vermelho. E essa guerra vai durar de 1918 até 1921, uma guerra civil russa, tá certo? O grande líder nesse momento do Exército Vermelho era Trotsky, tá? Um personagem muito importante para a gente compreender já na história da Revolução Russa. Professor, quem é que vai vencer essa guerra? Pessoal, apesar de todo o apoio estrangeiro do Exército Branco, quem acaba vencendo a guerra é o Exército Vermelho, comandado por Trotsky. E aí Trotsky começa a crescer cada vez mais também nessa história aí, tá certo, galera? Continuando. Galera, por mais que os bolcheviques tivessem vencido aquela guerra civil, vocês têm que compreender e concordar que mesmo um país ou um grupo que consegue vencer uma guerra que dura mais de 2 anos, pessoal, esse grupo não está melhor do que no momento em que ele iniciou a guerra. O que eu quero dizer com isso? Um país, por exemplo, que vence uma guerra, beleza, ele vence, mas ele vence às custas de vidas, às custas de recursos, de dinheiro, não é? O mesmo aconteceu com a Rússia. Nesse momento aqui, ao final da Guerra Civil Russa, a Rússia estava numa crise ainda maior, porque muitos recursos foram gastos para a vitória do Exército Vermelho. E é aí então que Lenin e o governo bolchevique resolvem tomar um novo conjunto de medidas econômicas chamadas NEP, Nova Política Econômica. Pessoal, a nova política econômica se baseava no seguinte, em misturar os ideais socialistas, continuar, aliás, com os ideais socialistas, só que permitir que algumas práticas capitalistas passassem a continuar presentes na Rússia, certo? Nesse momento a Rússia já era chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, houve uma mudança de nome. E que práticas capitalistas eram essas que Lenin passou a permitir? Por exemplo, liberdade de comércio,
algo sem a intervenção do Estado, a entrada de capitais estrangeiros, inclusive algumas empresas multinacionais na Rússia também, tudo isso para fazer com que o comércio, a economia voltasse a funcionar, voltasse a ser aquecida, e o funcionamento de empresas particulares, ou seja, empresas privadas, nesse momento estavam atuando com certa liberdade dentro da Rússia. Tudo isso são o quê? São princípios capitalistas. A liberdade de pagamento de salários aos trabalhadores. Percebam que tudo isso é feito com um objetivo: tentar fazer com que a Rússia se reerga economicamente. Não quer dizer que o plano era sair do princípio socialista. A ideia era o quê? Reerguer a Rússia economicamente, só para que a partir daquele momento a Rússia voltasse com as suas práticas socialistas, tá certo? Essa foi a NEP, a nova política econômica. Galera, Lenin ele vai adoecer já a partir da década de 20, certo? Ele vai de problemas cardíacos, ele vai sofrer um infarto, vai morrer em 1924. E quando Lenin falece, quando ele morre, o partido bolchevique passa a ser disputado. Aliás, nesse momento não é mais nem partido bolchevique, porque ele também vai mudar de nome. Vai ser Partido Comunista. Então a liderança do Partido Comunista passa a ser disputado entre duas grandes figuras. E lembre-se, quem tem o domínio do Partido Comunista, nesse momento tem o domínio da Rússia. Porque o Partido Comunista era o único na Rússia nesse momento. Era o único permitido na Rússia, tá certo? Reparem que, mesmo durante ali o final do governo de Lenin, algumas medidas bastante centralizadoras começam a ser adotadas. Como, por exemplo, a volta ao Partido Único. Como, por exemplo, também a censura à imprensa. Junto com a NEP, Lenin também adotou censura à imprensa durante o seu governo. Com sua morte, a chefia do Partido Comunista vai ser disputada entre Stalin, o secretário-geral do Partido Comunista, e Trotsky, o grande líder do Exército Vermelho. Quem consegue vencer essa disputa, professor, pelo domínio do partido, vai ser Stalin. Trotsky vai ser expulso do país, inclusive, posteriormente, vai ser assassinado a mando de Stalin. E Stalin passa a ser o grande líder agora da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí, galera, quando a gente fala em Stalin, é um governo muito centralizador, que não se difere muito do governo de Nicolau II. Porque entre as principais características do governo dele, nós vamos ter perseguição e eliminação de adversários políticos, como por exemplo do próprio Trotsky, que foi assassinado. A gente vai ter os planos quinquenais. Os planos quinquenais, galera, foi um conjunto de medidas econômicas que Stalin adotou para tentar reerguer a economia da Rússia. E esses planos se baseavam no investimento na indústria de base. E funcionou perfeitamente, galera. Gerou emprego e também reergueu a economia da União Soviética. Tanto que, durante o governo de Stalin, a Rússia se tornou uma das principais potências mundiais. Tá? E nós vamos ter também algo que já é compreensível para todo mundo. Aqueles ideais que no início ali foram os ideais que incentivavam os trabalhadores, os operários a tomar o poder, a lutar por melhores condições de vida, percebam que esses ideais acabaram sendo esquecidos durante o governo de Stalin. Porque nós temos um governo, mais uma vez, voltado para a formação ali de uma elite de funcionários, de autofuncionários, uma sociedade muito burocratizada e um governo de extrema perseguição e grande autoritarismo. Então percebam que ao final da Revolução Russa, nós temos uma Rússia não tão diferente politicamente da Rússia de Nicolau II, certo? E aí tem uma dica de livro para vocês. Stalin vai ficar no poder até sua morte, até os anos 50, tá? 1953. E uma dica de livro que eu deixo para vocês é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Galera, A Revolução dos Bichos é simplesmente uma sátira escrita pelo George Orwell sobre a Revolução Russa. E aí é muito importante que vocês compreendam, uma sátira bem gostosa de ler, que é uma revolução ocorrida na fazenda, onde os bichos, cansados de serem explorados, vão tomar o poder. E aí, na medida que vocês vão lendo, vocês vão começar a perceber que os rumos dessa história parecem muito com os rumos da Revolução Russa, inclusive seu final, tá certo?
Espero que tenha sido compreensível para vocês essa aula. Espero que fiquem bem. Forte abraço. Qualquer dúvida, comenta no canal e não se esqueça de se inscrever também no canal, porque nós temos aqui outras aulas também rolando, tá? Abraço!